Pois bem, prosseguindo, agora o capítulo 21, versículo 1, o apóstolo Paulo vai navegar para Jerusalém. Bom, alguns consideram esse ponto quase como o fim do ministério do apóstolo Paulo. Realmente, a partir do momento que ele chegar em Jerusalém, vamos dizer, ele não vai mais estar no lugar que ele gostaria de estar. Ele vai estar onde os policiais levarem, as prisões levarem, até chegar em Roma. Ou o naufrágio de um navio, mas está sendo conduzido. Não? Mas, na verdade, o ministério em si prossegue, porque ele continua escrevendo epístolas, e até ele chegar em Roma, ele se torna uma testemunha em Roma, com uma pessoa importante para aquelas igrejas, né? E vamos dizer, Roma, deixando de lado aquela questão da igreja católica apostólica, mas só falando, a cidade de Roma era a maior cidade do mundo antigo. Então, alcançar as pessoas daquele lugar era uma maneira assim do cristianismo se expandir mais rapidamente. E isso vai acontecer. Esse momento da história, nós sabemos, por outros documentos, como Eusébio de Cesareia, que o cristianismo estava crescendo muito. Porque eu sempre digo para vocês, comparar o cristianismo com aquela religião pagã de ir para um templo, ver uma pessoa falando com a boca torta, recebendo os deuses, né, que na verdade não eram deuses. Então, ver aquilo e ver lá sangue de animais mortos, e isso era desagradável. Tá bom? Aquele culto não era bom, era um culto desagradável. Então, para aquelas pessoas mais familiares, vamos assim dizer, o cristianismo chegava com uma mensagem diferente do que aquela mensagem pagã, e a história diz que o cristianismo ele ganhou muito rapidamente espaço em todas as sociedades, porque era uma mensagem diferente. E claro, é a mensagem verdadeira. É a mensagem verdadeira. O que vai parar o cristianismo será a perseguição de Nero, ou o que vai parar, não, vou dizer melhor, o que vai reter o crescimento do cristianismo é a figura de Nero e aquela religião pagã, porque Nero, nós sabemos que ele era uma pessoa que ele não era normal mesmo, ele enlouqueceu por causa daquela religião pagã. Ele era oprimido mesmo, ele enlouqueceu por causa daquela religião pagã. Toda a forma como ele chegou ao império, claro, ele era um filho de uma mulher muito bonita, o imperador querendo casar com ela, ela falou, só se você botar o meu filho como herdeiro do trono. Aí ele botou. E esse imperador era assim, uma pessoa, quando tinha aquelas matanças, matavam todos os imperadores, a família toda. Aí, rapaz, a história conta isso. Aí sobrou um indivíduo que ele era assim considerado como meio bobo, não? Que era o imperador Cláudio. E aí a guarda do imperador, chamada pretoriana, eles falaram o seguinte, olha, vamos pegar esse bobo e vamos colocar ele como imperador e a gente manda nele. Aí ele já estava lá para morrer, que era a pessoa que era desprezado por toda a família, ninguém ligava para ele, era um Zé Ninguém dentro da família do imperador. E aí botaram ele como imperador. Aí ele quis casar com essa mulher falou, olha, só se botar meu filho Nero como teu herdeiro. Ah, então tá bom. Aí colocou ele, e o menino realmente, o menino era tão mal, para vocês poderem entender o que está acontecendo nesse período. O imperador é Cláudio, né? E vai ser substituído por Nero depois. Nero diz que ele mandou matar a mãe dele, e diz que a mãe dele, quando viu os soldados chegando, falou assim, eu posso escolher o lugar onde vocês vão enfiar a espada? Aí os soldados falaram, tudo bem, pode escolher. Bem, enfia a espada no meu útero para começar me matando pela parte que deu a vida a esse peste. Mas por quê? Porque ele era oprimido mesmo. Ele era oprimido. Porque ele, vamos dizer, para chegar naquela posição, realmente era envolvimento com aquela religião pagã que eles faziam, e isso era muito comum em Roma, né? O culto ao mal, para vocês poderem entender.
Bom, então agora ele vai navegar para Jerusalém. Então, capítulo 21, versículo 1. Estamos fazendo a nossa leitura do texto bíblico. Atos, capítulo 21, versículo 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Bom, lembre-se, eles estão no mar Mediterrâneo. Ok. A Fenícia ficava ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel. Ok. Versículo 3. E indo já à vista de Chipre, a ilha de Chipre, vendo a ilha de Chipre, significava que eles estavam se aproximando da Fenícia e de Israel. Deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ou seja, o mesmo temor que os irmãos estavam lá da região de Éfeso, onde ele fez aquele discurso e se despediu. Tá bom? E é interessante, o que significa essa expressão aqui, pelo Espírito, nesse versículo 4? Né? Aqui certamente está uma representação dos dons espirituais. Então, uma representação dos dons espirituais. Certamente foi o dom de profecia ou alguma revelação que alguém teve. Aqui está que dizia para ele não subir a Jerusalém. E essa revelação teria vindo pelo Espírito. Bom, é uma pergunta, por que o apóstolo Paulo ele quer subir a Jerusalém? Bom, talvez ele tinha aquele peso na consciência por ele ter perseguido a igreja de Jesus. Não? Mas o texto diz que não era para ele subir, porque tem revelações pelo Espírito. Ok? Bom, prosseguindo, versículo 5. E havendo passado ali naqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E, postos de joelhos, na praia oramos. E saudamo-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Bom, o apóstolo Paulo passa agora, versículo 7, na casa de Filipe, né? Atos 21, versículo 7, continuando na leitura. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, ou seja, um dos 7 diáconos. Hoje ele, vamos dizer, já fazia parte do ministério, porque evangelista, ele faz parte do ministério, tá? No caso, Efésios 4:11, né, que é listado, já é considerado um ministério. Então, aquele Filipe que era o diácono. Ptolemaida, citada aqui, era uma cidade que tinha um porto assim, de grande movimento, era uma cidade bem desenvolvida, tá ok? Ao norte de Israel, onde também ficava a cidade de Tiro. Bom, o versículo 9. Bom, Cesareia, eles ainda estão cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. Estão cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. Versículo 9. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Mais uma vez, não existe dúvida que os dons espirituais existiam na igreja primitiva. A questão que se debate hoje, vocês, se tiverem numa classe de escola dominical, o que se debate hoje sobre os dons espirituais, para vocês poderem entender? Se eles ainda estão disponíveis para a igreja ou se eles cessaram. O que a Assembleia de Deus defende é que eles
ainda estão disponíveis para a igreja e que a igreja não sobrevive sem esses dons espirituais e que esses dons espirituais sempre existiram na história. Eles não foram interrompidos em momento nenhum. E igrejas que negam o dom espiritual, a atualidade dos dons espirituais, essas não são igrejas cristãs. A igreja cristã é impossível ela negar a atualidade dos dons espirituais, porque ela sabe que a igreja não sobrevive sem os dons espirituais. Sem os dons espirituais, a igreja não prega, a igreja não ensina. Tá ok? Jesus Cristo, por isso, disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esse revestimento de poder tem que estar conosco até hoje. Então, as igrejas protestantes, reformadas, que elas negam essa atualidade dos dons espirituais, a questão que vocês vão encontrar debatendo é exatamente essa. Mas o que nós temos que dizer é o seguinte: os dons espirituais sempre existiram na história. Existem obras aí hoje escritas, né, diversas obras mostrando, né, que o pentecostalismo sempre existiu. Tá bom? Pois bem, prosseguindo, versículo 10. E demoramos-nos ali por muitos dias. Chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, né? Mas uma pessoa com dom de profecia. Não? E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, um irmão profetizou, ok, a prisão de Paulo. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Irmãos, será que o apóstolo Paulo queria ser um mártir? Talvez pelo que ele, infelizmente, teria feito com a igreja. Será que ele queria ser um mártir? Bom, é verdade que o mártir, como Jesus falou que aconteceria com os apóstolos, né? O mártir, ele realmente marca a história de uma forma, vamos dizer, positiva, né? Tem um homem na história que nós praticamente vemos que Deus disse que queria que ele fosse um mártir, tá bom? Porque Deus apareceu para um homem chamado Policarpo. Foi um homem que, segundo a história, não está na Bíblia. Ele foi discípulo do apóstolo João, esse nome não aparece na Bíblia, mas a história diz que ele foi discípulo do apóstolo João. E a Bíblia diz que Deus mostrou para ele, revelou que ele seria morto e a forma como ele seria martirizado, né? Que era queimado. Iriam botar fogo no corpo dele. Então, talvez o apóstolo Paulo realmente tivesse isso com ele, uma forma de servir como testemunho para o cristianismo. Porque, vamos dizer, vale até os dias de hoje, em todas as pregações e estudos que se faz. Eu já ouvi diversos alunos dizerem que uma das partes mais impactantes no estudo de um seminário é você estudar a vida daquelas pessoas que foram martirizadas, que estavam ali no lugar de morte e não negaram a fé. Ok? Então pode ser que o apóstolo Paulo tivesse o desejo de servir como mártir, né? Bom, versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Bom, então esse período que nós estamos estudando, que termina a terceira viagem missionária de Paulo e ele está voltando para Jerusalém, esse período é mais ou menos o ano 57 da era cristã. É mais ou menos o ano 57, para vocês se localizarem. Jesus morreu no ano 29, 30, então seria 27, 28 anos
desde a morte de Jesus. Ok? E o apóstolo Paulo, vamos dizer, está encerrando o seu ministério. Qual seria a idade do apóstolo Paulo, mais ou menos? O apóstolo Paulo acredita-se, até pela sua posição dentro das autoridades judaicas, o Sinédrio, ele deveria ter perto de 30 anos. Tá bom? 30 anos, quando Jesus morre, e ele se converte cerca de 2 anos depois. Então, cerca de 30 anos que o apóstolo Paulo teria. Ou seja, então ele já estaria agora com cerca de 57 anos. 57 anos, mais ou menos, por todo esse tempo que ele fez essas 3 viagens missionárias. Né? Bom, eu vou ler aqui para vocês um texto interessante, só para vocês saberem como, se algum evento que acontecia com o cristianismo nesse período que o apóstolo Paulo está sendo preso, o cristianismo ele já era mal visto por alguns por conta da acusação dos judeus. Os judeus faziam tanta acusação contra os cristãos que começou a surgir em Roma, vamos dizer, preocupação realmente com esse povo, como sendo um povo problemático, violento, né, que queriam, vamos dizer, tirar o poder do César, queria se rebelar contra Roma, porque era isso que eles diziam, né? Que esse povo diz que esse Jesus, ele vai ser rei, ele vem para acabar com o reino de Roma. Então começaram a colocar os cristãos como assim, um grupo perigoso, né? Que estaria criando alguma revolta. Não? E diz a história que teve isso contado por um historiador romano. Ele conta que teve um homem que ele levou uma autoridade, ele levou a mulher dele diante dos tribunais, acusando ela de ser cristã, e ele queria se divorciar dela, queria deserdar ela, queria, né, se separar dele. A mulher se chamava Pompônia. Tá bom? Eu vou ler um trecho aqui para vocês poderem ouvir. O historiador Caio Cornélio Tácito, é um historiador romano muito famoso. Ele escreveu A Vida dos Imperadores, né? Ou seja, uma obra confiável. Ele diz que durante esse período do governo de Nero, próximo do ano 57, ele diz o seguinte, olha... Pompônia Grecina, dama da alta sociedade, esposa de Aulo Plácio, que fez jus, como já mencionado, à vocação com sua campanha contra a Grã-Bretanha, ou seja, contra a Inglaterra, foi acusada de aderir a uma superstição importada. O próprio marido a entregou. Seguindo precedentes antigos, apresentou aos membros da família o caso que envolvia a condição legal e a dignidade da esposa. Esta foi declarada inocente. E ele diz, para completar, esta superstição importada, que ela foi acusada, né, não era outra senão o cristianismo. Ou seja, perto do ano 57, o cristianismo estava difamado, tá bom? Por conta das acusações que os judeus faziam. Onde o apóstolo Paulo estava andando, os judeus estavam fazendo acusação. E isso acabou influenciando, né, no mundo romano. Né? Pois bem, agora o item 3.10 aí no nosso livro